Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Como a maioria de vocês que sempre nos acompanham já sabe, eu sou o Fábio e este é aquele episódio fantástico, excepcional, fora de série do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Josué, capítulo 10, parte 2, episódio de número 907, 11ª temporada. Leia o capítulo 10 de Josué, depois vem pra cá, convida mais gente, vamos juntos se deleitar na preciosa palavra de Deus. Tem muita coisa legal pra gente aprender hoje sobre a vitória sobre os 5 reis ali de Josué, e é muito interessante, a gente pode tirar lições preciosas para nossa vida. Deus abençoe grandemente você que está chegando aí agora, você que sempre nos acompanha. Aqui é o seu espaço, seu momento de se deleitar na palavra de Deus. É o momento mais precioso do seu dia, de parar, refletir, ouvir a palavra de Deus, aplicar na sua vida, orar ao Senhor e deixar que a palavra haja no seu interior e provoque as transformações poderosas que só ela é capaz de fazer na vida de uma pessoa que se entrega completamente, inteiramente a Jesus Cristo. Nós temos muita gente nova chegando aí, que Deus abençoe grandemente, pessoas de 96 países têm acessado esse podcast e é bênção demais, Deus é bom. Está aí disponível na internet, na Apple Podcast, no Spotify, na Vox, Podchaser, One Republic, YouTube Studio, e em incontáveis lugares para você poder compartilhar, refletir. Uma coisa que eu preciso lembrar você, curta, acompanhe, siga a gente lá no YouTube, no Spotify, no Instagram, que a gente posta os nossos episódios. Não seguimos ninguém, enfim, não gostamos de ficar aparecendo muito, é mais a postagem do podcast, que a nossa intenção aqui é Jesus, que ele cresça, apareça e a gente diminua cada vez mais, tá bom? Então curte lá, acompanhe, para que os algoritmos aí da vida comecem a entregar para mais pessoas e espalhe mais ainda esse trabalho. Tá bom? Chega de introdução. Introdução já foi quase o podcast inteiro. A gente vê aqui a batalha contra os 5 reis. É um dos episódios mais notáveis da Bíblia Sagrada. E, especificamente na conquista dos cananeus. Israel, ele bem poderia ter tido motivos para tremer na presença de tais inimigos confederados. Mas a ajuda divina lhe concede uma vitória espetacular. Essa ajuda ela se apresenta de 2 formas. Primeiro, consiste numa intervenção milagrosa do poder divino que envia uma violenta tempestade de granizo sobre os exércitos cananeus, prolongando o dia a ponto de tornar o conflito decisivo. Ninguém acredita hoje que o sol tenha parado. As Sagradas Escrituras, elas falam a linguagem popular da época e não pretendem ser científicas em seus relatos. Veja, Deus revela apenas aquilo que o homem não tem poder para descobrir. E não era a vocação de Josué ser um Galileu ou um Copérnico. Não falamos ainda na linguagem comum, nós, do nascer do sol e do pôr do sol. Tudo que é essencial é que mantenhamos firme a nossa fé no próprio milagre.
Não nos maravilhemos que tal prodígio tenha sido realizado para uma nação tão pequena, pois essa nação era depositária da promessa de que nela seriam abençoadas todas as nações da terra. O Deus da natureza, ele certamente pode mostrar-se o Rei e Senhor da natureza. E é mais do que apropriado que os céus, que declaram a sua glória, cumpram os seus mandamentos. A lei suprema do universo não é a lei física, mas sim a dependência dessa lei na vontade soberana do Todo-Poderoso. Veja, essa ajuda divina, ela manifestou-se em segundo lugar pela confiança e coragem heróicas infundidas nos corações do seu povo, não os temas. Foi a mensagem a Josué que bem poderia ter se assustado com uma liga inimiga tão poderosa, pois eu os entreguei em tuas mãos. Portanto, como lemos no versículo seguinte, Josué veio a eles rapidamente. A palavra divina por si só deu-lhe coragem para avançar. E a coragem, ela é em si mesma um poder irresistível, ainda mais formidável do que a tempestade de granizo vinda do céu. Com uma força redobrada, Israel avança rumo à vitória certa. Assim, as nobres palavras do Salmo 20, verso 8, são antecipadas e cumpridas. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eliseu não descreveu Elias como o carro e os cavaleiros de Israel? Depositemos nossa confiança inabalável nessa ajuda divina em todos os nossos conflitos. E essa confiança será a primeira condição para a vitória. O sol e a lua permaneceram, Josué capítulo 10, versículo 12 ao 14. Aqui nós estamos no calor da batalha. 5 reis se levantaram contra Israel, a guerra está em andamento, o dia está acabando e a vitória ainda não está completa. Então Josué ora em voz alta, ele clama para que o sol se detenha sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Ajalon. E o texto afirma que o sol se deteve, o dia se prolongou, quase um dia inteiro. Não para espetáculo, mas para que a promessa fosse cumprida. Existem várias tentativas de explicação científica, linguagem da perspectiva humana, um fenômeno astronômico raro, ou até evento sobrenatural fora das categorias naturais. Mas veja, meus queridos, o próprio texto ele não se preocupa em explicar o mecanismo. Ele encerra com a chave interpretativa: o Senhor pelejava por Israel. O foco não é o movimento do sol. E o Deus é o Deus que intervém na história. A pergunta não é apenas como o dia se prolongou, mas quem estava lutando naquele dia. Quaisquer que sejam as opiniões que possamos ter em relação à natureza exata do incidente celebrado no poema do livro de Jázer, como o texto cita, existem certos princípios gerais e verdades religiosas que esse poema nos apresenta de forma clara. Primeiro, Deus está envolvido ativamente nos eventos da história da humanidade. Poderes divinos auxiliaram Josué a resistir ao ataque dos cananeus. Deus está presente, mesmo quando não é claramente reconhecido em todas as crises da vida. Primeiro, seu poder supremo dispõe de tal maneira da ordem da criação que mesmo sem milagre o mundo exterior realiza a sua vontade. 2.
Seu controle providencial sobre as mentes dos homens e o curso das suas vidas determina os eventos finais. Portanto, observe, Deus não deixou o mundo seguir seu próprio curso apenas para ser julgado e retificado em um futuro dia de juízo. Ele julga agora, intervém agora e age em favor da justiça para a proteção daqueles que se submetem ao seu governo e para a perda daqueles que lutam contra a sua vontade. Leia Salmo 68:1, verso 7, verso 14. Foi um dia de maravilhas. O verso 14 diz, nunca antes, do capítulo 10 diz, nunca antes, nem depois, houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Os reis cananeus demoraram a reunir suas forças para repelir o avanço de Josué, mas estavam prontos para se vingar dos gibeonitas por terem feito as pazes com Josué. Os homens de Gibeão encontraram a vantagem de ter um protetor forte e generoso, alguém que honraria suas promessas, mesmo tendo sido extorquido dele por meio de fraude. Josué lhe respondeu imediatamente ao clamor que lhe chegou da cidade sitiada, e Deus fez da libertação da cidade a ocasião para uma demonstração notável de seu poder e para o avanço de seu propósito na derrota dos reis. A fusão do natural e do sobrenatural nos eventos deste dia é notável. Os dois elementos estão tão entrelaçados e interligados que não nos cabe dizer onde um termina e o outro começa. Apenas sentimos, ao acompanhar o desenrolar da narrativa, que estamos na presença de um maravilhoso poder divino que vence toda a resistência. Contudo, registros como este só exercem o seu verdadeiro efeito sobre nós quando nos levam a reconhecer com mais clareza a força sobrenatural no natural, a discernir por trás da ordem comum e familiar das coisas o mistério e a majestade do divino. Não precisamos agora abordar a controversa questão da veracidade histórica da declaração de que o sol parou no meio do céu. Simplesmente observamos que se o uso que o historiador faz da citação poética do livro de Jáser nos leva a considerá-la como tendo algum fundamento factual, não podem os agentes e as leis naturais ser usados milagrosamente por aquele que é o seu autor? Assim como aquele que criou as pedras de granizo pôde, sem causar dano aos israelitas, usá-las como instrumentos de destruição contra seus inimigos. Certamente, aquele que no princípio ordenou que a luz brilhasse nas trevas, ele pôde, de maneiras que desconhecemos, prolongar o dia em resposta à oração de Josué. E duas grandes lições vai decorrer disso. A primeira delas é que a soberania de Deus sobre a natureza é subordinada aos propósitos superiores do seu reino espiritual. Nós olhamos além desses incidentes externos para o fim divino que todos eles estavam ajudando a alcançar. Deus estava formando um povo para o seu louvor, dando-lhes uma habitação local para que pudessem melhor conservar a sua verdade e manifestar a sua glória. Expulsou os inimigos ali de diante deles, os plantou ali para que produzissem ricos frutos de bênção para o mundo, para que neles e em sua descendência toda a terra fosse abençoada. Tudo deve ser visto à luz desse propósito. Todo o universo visível existe para fins espirituais. A revelação da beleza, as ordens divinas invisíveis, a magnificação da lei da justiça eterna, sua atividade e seu repouso,
suas discórdias e suas harmonias, seu terror, sua formosura, tudo tem um significado e uma intenção. 2. As forças e as leis do universo se opõem àqueles que se opõem a Deus. É preciso estar em comunhão com Ele para que elas se tornem suas aliadas. Quão terrível é pensar em algumas das formas pelas quais o Criador poderia, se quisesse, dispor os poderes da natureza contra homens pecadores. Mas sua benevolência paciente é a única proteção deles. É pela misericórdia do Senhor que não somos consumidos, como disse Jeremias em suas Lamentações 3:22. A vitória sobre os 5 reis, ela mostra que Deus lutou por Israel, agindo tanto por meios extraordinários como o granizo e o prolongamento do dia, quanto por meios interiores como coragem e fé em Josué. O centro do relato não é o milagre em si, mas a certeza de que o Senhor governa a natureza e a história para cumprir seus propósitos e sustentar seu povo. Aleluia! Se Deus pelejou por Israel naquele dia, não pode também pelejar por nós hoje? Nós estamos confiando na nossa força ou no Senhor, que dirige todas as coisas? Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus, Ele peleja por nós e que todo mal, todos os inimigos caiam por terra neste momento, na sua vida, na minha vida, na nossa família, seja lá onde for, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Senhor Deus, ensina-nos a confiar na Tua poderosa mão, agindo em nosso favor. Que estejamos conscientes que é o Senhor quem governa a natureza, a história, tanto a do mundo quanto a nossa. Dá-nos a coragem necessária para lutarmos as batalhas da vida e fé, com perseverança e coragem, sem nunca nos esquecermos que Tu lutas por nós. Amém, amém e amém. Oh, aleluia, como eu queria que você sentisse a presença de Deus, como eu sinto agora. Sentisse Ele aí bem pertinho de você, pelejando por você, te ajudando naquilo que você não consegue, naquilo que está difícil. Deixa o Senhor pelejar nessa guerra e a vitória será sua no nome de Jesus. Deus abençoe. A gente volta no próximo episódio. Ainda tem muita coisa legal para a gente aprender da palavra de Deus. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.